Exaltado seja o nome do Cordeiro, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. 2 Reis, capítulo 4, versículo 26, está escrito: Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Aleluia. Essa passagem já é bem conhecida de muita gente, que já sabe o que aconteceu com a sunamita e o seu filho, que ela tinha ido a Eliseu em Sunem, e aquela mulher passou por situação muito séria, pois ela havia perdido, havia passado por uma situação de desespero, perdido a sua alegria, havia sentido situações na sua história, e quando ela foi encontrar Eliseu, o susteve com pão para todas as vezes, por ali passava, conversava, até construir um pequeno quarto junto ao muro, colocando à disposição dele 4 elementos: uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E ela não podia mais gerar, mas num tempo determinado pelo profeta, teve um filho. O filho cresceu e num determinado tempo, num determinado dia, veio a falecer entre os seus joelhos. Ela o colocou na cama de Eliseu e foi ao seu encontro. O que acontece muitas vezes com nossas vidas? Nossas vidas são cheias de surpresas, de situações. Encontramos às vezes com situações terríveis, às vezes por um capricho da natureza, às vezes ficamos momentos amargos, às vezes somos mal amados, mal compreendidos, às vezes nos fechamos num problema, numa situação. Vamos relatar assim mais ou menos simples, mas parecido. A gente está aqui pregando a palavra, Jesus está salvando, de repente o meio de nós irmos e virmos, que é o carro, dá problema, está tudo parado, a gente está tentando chegar todo dia na hora, cumprir o compromisso, mas de alguma forma é um problema. Mas o tamanho da luta desta mulher foi o seguinte: ela não conseguia gerar filhos, e ali ganhou o seu filho, através de uma profecia do grande profeta Eliseu. E ali, de repente, o seu filho adoeceu e morreu. E ela procura o mesmo profeta que deu o decreto que ela aí teria um filho e depois ela o perdeu. Então, quer dizer, o profeta, além de dizer o que Deus mandou, a profecia se cumpria, agora seria tutor de um menino que acaba de morrer. O que acontece? Ao invés de ela se fechar no seu problema, de entrar naquela situação de desespero, ela procurou ali o seu direito. Essa mulher sunamita não tinha filho, e seu marido era velho. 2 Reis, capítulo 4 e 14, a situação do homem nos dias atuais é a mesma desta mulher. Não tem fruto e acha que não tem mais condições de gerar. Aquele que pode lhe dar o fruto é velho, ultrapassado. É típico do homem religioso, acomodado, tradicional. Mas Deus não se esquece de nós. Mesmo assim, mesmo estando novo ou velho, ou para alguém um tempo passado, vamos dizer, Deus não se esquece de nós. E ele envia Eliseu, né, naquela situação, um tipo assim de Jesus, de socorro naquela hora, em nome de Deus, que em alguns momentos ele era um viajante, tinha que passar por algumas casas, ele visitava, se alimentava, comia, partia o pão,
E estava ali aquela situação no coração que ardia quando o profeta falara das coisas do que Deus lhe mandava dizer. Passa um momento ali, uma situação no coração daquela mulher, o desejo de ter o seu filho, e depois da profecia isso acontece. Mas aí esse menino lá na frente, depois de crescer, quando vem a morrer, ela leva o menino e põe na cama de Eliseu, aquela cama que ele usava como descanso das viagens, onde ele se alimentava, onde ele descansava dos trajetos longos a pé, ou talvez num jumento, não sei que tipo de transporte ele usava ou se usava, que a maioria dos viajantes na Bíblia, a maioria caminhava a pé. Como Jesus, quando estava a caminho da casa de Lázaro, demorou 4 dias para chegar. Mas foi a viagem também que era distante. Então a situação ali era séria, porque ela colocou ali uma mesa, uma cadeira, mostra a comunhão, a intimidade, o banquete que era preparado para ele, o candeeiro que servia para iluminar, não deixava faltar luz para ele. Mesmo assim é nosso Senhor. Ele não deixa faltar luz no momento de adversidade. Ele traz a revelação, a direção onde devemos caminhar. Porque em outro tempo estávamos nas trevas. Andávamos desgarrados como ovelhas. Mas agora somos a luz, na luz do Senhor nós andamos e somos filhos da luz, como está em Efésios capítulo 5 e 8. A bênção de Deus vem para nós quando também não cremos. 2 Reis, capítulo 4, 16. Vamos ver o que está escrito para você entender. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás a um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Nem ela acreditava que aquela situação, aquela bênção poderia chegar à sua vida. Ela estava achando que o profeta estava falando de engano. É assim em algumas situações. Quantas respostas de Deus nós não damos créditos? Quantas respostas de Deus nós não acreditamos? Nós colocamos em dúvida. Achamos até que o profeta está mentindo. Eu lembro, eu não pensei em mentira, mas fiquei assim meio que atônita. Na época eu tinha 13 anos, quando Deus usou um vaso para mim e disse: tu vai gravar 2 mídias desconhecidas. Veja como Deus é maravilhoso. E hoje eu sou cantora com CD e DVD. Então naquela época só tinha vinil, né, que é o famoso bolachão, aquele disco preto, né? E as fitas cassete. E Deus, quando usou o vaso, eu tinha 13 anos, disse: tu serás uma cantora e irás gravar 2 mídias desconhecidas. E quando chegar o dia, você vai lembrar desta promessa. E eu não acreditei, né? Hoje eu sou cantora, já gravei CD e DVD, naquela época não tinha. Estou com meus 44 ou 45, já não sei mais. 45 anos. Então, 13 anos eu tive a promessa e agora com 45 está tudo cumprindo-se conforme a vontade de Deus. Mas na época não dava para acreditar, porque não existia CD, não existia DVD. Como é que eu ia crer que ia ser 2 mídias desconhecidas? Então você entende que Deus fala de formas que no momento traz o descrédito, mas depois vem a cumprir-se em nossas vidas. Talvez você não está dando crédito nas palavras que saem aqui através do rádio. Todas as horas o Senhor tem falado contigo. E nem agradecer a Deus, nem pelas promessas que você não acredita, nós não acreditamos. As bênçãos que nós recebemos, não acreditamos que vai chegar. E cobramos aquilo de Deus que nós não temos. Porventura, será que Deus não vai, na sua sabedoria, na sua soberania, querer honrar aquilo que ele falou? Será que Deus vai usar o profeta e vai ser mentira? Aleluia!
Mas para aquela mulher que dizia, não mintas para a tua serva, o filho cresce. Além do filho nascer, ele cresce. Se tudo vai bem, não lembramos. Não dá nem para lembrar mais nem do profeta que profetizou e ela na hora não acreditou. Mas aí quando chega numa situação em que o problema já está resolvido e de repente aparece um novo, é surpreendido com a morte do menino, aí volta a lembrança ao profeta que deu aquela grande bênção para a sua vida, profetizou o menino que ela estaria nos seus braços, e agora depois que o menino morre, a primeira atitude daquela sunamita foi colocar o menino na cama do homem de Deus, aleluia, e fechar a porta e sair ao encontro das respostas que ela precisava, tentando solucionar um problema que para ela não tinha mais jeito, porque a morte chegou. Mas o nosso Deus que nós servimos, Ele é o que tem a chave da morte e do inferno. Oh, glória! É Ele que determina quem vive e quem morre. É Ele que diz quem abaixa e quem exalta. É Ele que diz quem sobe e quem desce. É Ele que cura e que fere também. O Senhor está falando para alguém que no momento específico da sua vida, vamos dizer agora, não está mais acreditando nas promessas de Deus. Mas o Senhor, Ele te sonda, te conhece, conhece o teu coração, conhece a tua necessidade. E está te dizendo que muitas vezes a resposta do homem, como aquela mulher disse, vai tudo bem. Mas está tudo destruído, sem razão para viver, uma dor terrível que vai consumindo. Primeiramente ela, retratando a cada um de nós, depois o marido que fala daquele que gerou em nós a boa obra, e o filho fala sobre o fruto desse amor. O milagre de Deus está em nossas vidas, porque através de Jesus nós temos uma história diferenciada, história de milagre, história de vida. Para o profeta, ela chega ali, conta o seu problema, relata a sua dor e até mesmo transfere a culpa da morte do menino para o profeta. Aleluia. E o profeta não a repreende, pelo contrário, antes mesmo ele a consola. Não a deixa só, a acompanha. Assim mesmo Jesus, o nosso Deus, o nosso Pai, faz através do Espírito Santo. Glória. Ele nos acompanha, Ele está conosco. Aleluia. Aleluia. Eu noto que toda vez, isso comigo e meu esposo, que a gente começa a fechar as brechas, a jejuar, buscar mais. Aí o inimigo se levanta, começa a mexer de um lado, do outro, para ver se tira a nossa paz. Mas a palavra diz, vai tudo bem. Vai tudo bem. E agora vem aí o conserto do carro, que só a graça de Jeová, um dinheiro que a gente não tem agora. Mas vai tudo bem. Chegando a casa, o profeta vê o menino morto, frio. O profeta fecha a porta, ora ao Senhor. Depois aquece o menino com seu corpo, colocando seus olhos, sua boca, sua mão sobre o menino. Passeou sobre a casa, tornando a subir ali sobre o menino, espirrar 7 vezes e abrir os olhos e entregá-lo à sua mãe. O menino volta à vida, espirra 7 vezes e volta para os braços da mãe, vivo. Ele realiza ali 7 ações antes do menino tornar a viver. Espirrando 7 vezes, fechando a porta, significa comunhão, oração. Ele ora, buscando o socorro de Deus. Aquecendo o menino, colocando os olhos sobre os olhos dele. Está dando discernimento, porque os teus olhos não enxergam normal, até onde a vista alcança. Mas os olhos do Senhor, Ele alcança bem mais longe. Eita, o Senhor penetra até a divisão da alma e do espírito. Aleluia. E os olhos dele, dando discernimento a ele. Boca sobre a boca, o Senhor vai te dar testemunho. Mãos sobre as mãos, trabalho na obra.
passear sobre toda a casa e tornar a subir. Deixa o Senhor agir no tempo dele e não no seu tempo. Aleluia. Oh, glória. Estende sobre o menino. Ali o agir de Deus, a resposta de Deus chega. Talvez você esteja inquieto, não está entendendo o trabalhar de Deus. Mas o resultado dessa história é o filho vivo e devolvido. O Senhor atende e responde ao necessitado que clama por ele. Quem confia nele. E quem deixa ele agir, deixe Jeová agir na sua vida. Como dizia o evangelista Jacques, quem sabe Deus não quer dar um carro novo. Eu creio nesse mistério, viu? Crendo que ele é poderoso, o teu Deus é poderoso para responder você, mesmo que a situação seja impossível para o homem. Aleluia. Porque Deus opera tanto no querer quanto no efetuar, como eu já disse hoje, em Filipenses capítulo 2 e o versículo 13. É a boa vontade de Deus que vai prevalecer na tua vida. E eu quero terminar essa mensagem de hoje perguntando: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Vai bem com você? Para estar bem, meu filho, é necessário esta comunhão com Deus. É necessário aceitar Jesus como Salvador. É necessário convidar Ele para entrar na tua história, na tua casa. É necessário dizer: eu preciso do milagre. Eu preciso voltar para Jesus com muita pressa. Eu preciso de uma cura espiritual. Eu preciso, aleluia, conseguir dizer que vai tudo bem. Diga: eu quero Jesus dentro do meu lar. Eu quero renovar a minha comunhão com Deus. Eu quero renovar a minha aliança com Deus. Eu quero ter forças para dizer: vai tudo bem. Porque eu já estou vendo que por fim o meu Deus se levantará. Mas é necessário você assumir a responsabilidade e dizer: eu quero Jesus na minha casa. Eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero renovar a aliança. Eu quero afirmar que está e que vai continuar tudo bem.